Olá! Hoje vamos discutir avaliação das políticas de educação infantil no Brasil, avanços e retrocessos. É um texto da professora Lisete Gomes Arelaro, uma professora que durante muito tempo trabalhou na USP, né, na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Ok? Falar um pouquinho sobre educação infantil é uma questão muito cara para quem faz o curso de pedagogia e cursos na área das licenciaturas. Porque, como primeira etapa da educação básica, é, é uma etapa muito sensível em relação às oportunizações, o desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos que os professores deverão desenvolver, não é? As leituras correspondentes. Eu sempre digo que o professor da educação infantil, ele é um professor que não é que seja mais fácil trabalhar com a educação infantil. Muito pelo contrário, né? Algumas pessoas fazem as leituras de uma maneira equivocada. Ah, porque educação infantil, então deve ser super fácil trabalhar. A carga que é cobrada do professor é bem significativa. Daí, e por conta da faixa etária, a responsabilidade desse profissional se aperfeiçoar e muito, ok? Eu até exagero em dizer que ao se exigir as competências do professor, né? E as formações continuadas, eu acredito também que deveria ser acompanhado do reconhecimento profissional por meio de bons salários, né? E momentos também de ampliação do olhar desse professor. Muito bem? Vamos lá, então, a avaliação das políticas públicas de educação infantil no Brasil? Esse texto se organiza da seguinte maneira, ó, são 4 momentos identificados. Primeiro, as considerações iniciais da autora, colocando o campo da educação infantil, né, e a centralidade entre o cuidar e o educar. Né? Os avanços acontecidos, né, e veja que nós estamos agora no ano de 2021, algumas coisas nós que vamos puxar, dado que o texto é de alguns anos atrás, ok? Os retrocessos no Brasil em relação à educação infantil e alguns apontamentos em defesa da educação infantil ao final do texto. Portanto, são esses 4 espaços aí que a gente vai estar desdobrando a partir dessa brincadeira de aprender, né, bem de uma forma bem didática e gostosa, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Primeiro, a autora pontua que no processo de avaliação de política pública para a educação, existem 3 critérios determinantes. Tá? Então, primeiro, há que se olhar para a democratização do acesso. Depois, para a qualidade do atendimento. E o terceiro, para o estímulo à gestão democrática. Né? Porque é conversando que você vai fazer os encaminhamentos necessários para uma educação emancipadora verdadeiramente. Quando a gente está falando de democratização do acesso, a abertura, né, para que quem de fato precisa e quer a escola possa ter a escola disponível para matricular os seus filhos. Né? Vocês lembram que na aula passada, em alguns textos passados, na legislação nacional, diz que quem é a criança desse mês, né? É um sujeito histórico e de direitos. Se ele tem direitos, ok? Há que se garantir as vagas específicas para dar vazão a esse direito. Certo? Então, vamos lá. Segundo ponto. Se no artigo, e a gente tem lá vários artigos na Constituição, mas se no artigo 227 da Constituição Federal de 1988 se assevera que é dever da família, sociedade e do Estado assegurar, dentre outros, o direito à educação, o artigo 6º, por sua vez, enfatiza que a educação é um direito social. Vejam só retomando um pouquinho, né? É dever da família, é dever do Estado. Na LDB diz que é dever do Estado e da família. Ok? Então, essa preocupação e dever associativo, ok? É um ponto importante para a gente fazer o destaque. A educação não é só o dever do Estado e da família, ela é um direito social. O artigo 6º diz assim,
são direitos sociais. Primeiro, a educação. Grifei para vocês. Depois, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Veja que nós estamos falando da Constituição Federal. Né? O direito de ser cidadão, o direito que deve patentear ou deve dar reforço à nossa sociedade, é o direito social. Portanto, a educação é a base, é o pilar, é um dos pilares, como direito social. Como direito também inalienável de cada um dos sujeitos. Quer dizer, um direito inalienável é aquele que o indivíduo não pode ser privado de. Ó, tá bem? Pessoal, agora no artigo 205. Diz assim, ó, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Veja que reforça o que a gente viu lá no artigo 227 da Constituição. Tá? A educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, primeiro destaque grifado que a gente coloca aí para vocês é sobre o dever do Estado e da família. Primeiro vem o Estado, é a ordem, essa ordem, né? Depois a família na Constituição. Tá? Tendo em vista o quê? Já que educação é direito de todos e dever do Estado, o pleno desenvolvimento de cada um dos cidadãos, porque se reconhece que a educação é um direito social. Né? Mas não é só o desenvolvimento da pessoa, é o preparo para o exercício da cidadania. Tá? Então ele tem que aprender os códigos sociais propriamente, a partir da própria educação formal, e aí vem o terceiro qualificador, que é a qualificação para o trabalho. A escola de educação básica, de maneira geral, uma pergunta que não quer calar, ela prepara para o trabalho? Mesmo em nível de oportunização, existem oportunizações na escola de educação básica? Eu queria que vocês pensassem sobre isso a partir das experiências que vocês tiveram enquanto estudantes, né, do ensino médio, do ensino fundamental, tá bem? Ou então do ensino técnico, caso algum de vocês tenham feito. Tá? Porque o pressuposto constitucional ele é muito importante. Se há um lapso aí no cumprimento a partir da escola, ainda há algumas coisas que precisam ser encaminhadas. Não é? Tá, de repente, na aproximação de uma instituição da sociedade, uma instituição ou pública ou privada, né, para ajudar nessa qualificação para o trabalho. Né? Eu acho que o indicador maior aí seria o eixo para a gente poder pensar o que se entende por qualificação para o trabalho a partir da própria educação básica. Né? Tendo em vista que se prepara muito os alunos, de repente, para tirar notas no IDEB, para tirar notas no SARESP, né? E muitas vezes essa qualificação para o trabalho fica algo meio nas nuvens, ok? De repente fica algo sem se entender. Até quando a gente fala do ensino médio, né? Ele prepara mesmo para o trabalho? Não vou responder agora, porque a gente vai discutir isso em outro momento. Mas é para a gente poder pensar, tá? Ok? Nesse momento aí, é importante os destaques que nós fizemos para vocês, ok? Então, educação, direito de todos, dever do Estado e da família. E a educação é um direito social propriamente dito. No artigo 3º da Constituição Federal, agora a gente abre uma discussão, né, sobre o direito da criança. Veja, opção da família, porque de 0 a 3 anos, a família pode ou não resolver colocar seu filho na escola. Mas é dever do Estado ainda assim. Tá? O artigo 208 vai dizer assim, olha, o dever do Estado com a educação. Vocês lembram que no artigo 205 a gente disse para vocês que a Constituição assevera que é direito do Estado e da família, educação. Tá? Mas o que significa esse dever do Estado? O dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de, inciso 1, educação básica obrigatória e gratuita de 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Então, estou falando da educação básica obrigatória, estou falando também da EJA, tá? Porque aqueles que não tiveram acesso à educação na idade própria são aqueles que já são ou jovens ou adultos propriamente, tá bom? Então, dos 4 aos 17, educação básica é obrigatória e é dever do Estado. Inciso 2, progressiva universalização do ensino médio, tá? E nós temos lá que nós temos um fosso em nível de atendimento do ensino médio no Brasil. Muitas vezes, por falta de escolas ou por falta de professores habilitados para trabalhar no ensino médio, mas também existe a variável de que muitos jovens não vão para a escola, né, dos 15 aos 17 anos, muitas vezes pelas condições socioeconômicas desfavoráveis. Tá? Então, isso é um gargalo no Brasil para se pensar a universalização do ensino médio a ser alcançado até 2024. Eu gostaria muito que a gente conseguisse atingir essa meta. Inciso 3º, pessoal. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Veja que a gente está na Constituição Federal. Parece mesmo LDB, mas não é. A LDB vai espelhar tudo isso depois, como nós vamos ver, ok? Destaquei em vermelho aí o inciso 4º. Educação infantil em creche e pré-escola até 5 anos de idade. Tá? Veja, a gente está falando do dever do Estado. O dever do Estado é com a educação básica. Mas se destaca também o dever do Estado, e claro que nas esferas de competência. E aí, quando a gente está falando na esfera de competência, a gente lembra que é o município responsável pela oferta da educação infantil, tá? No período de 0 aos 5 anos de idade, e dos 4 e 5 já entra no dever do Estado propriamente dito, né? Dentro de uma parceria, dentro de um regime de colaboração. Ok? Inciso 5º, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Inciso 6º, oferta do ensino noturno regular adequado às condições do educando. Inciso 7º, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde, e a gente viu que isso tudo vem por meio do dinheiro do FNDE, não é? Que administra o dinheiro do salário educação. Né? Lembram disso no semestre passado? Tá? Agora a gente vai ver. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Quando eu digo para vocês que vocês me perguntam o que é direito público subjetivo, e eu digo para vocês, é o direito inerente à pessoa, é o direito inerente ao cidadão. Não é? Então, não é um direito que pertence a grupos, né? É a cada um em específico. Por isso que o cidadão pode reivindicar quando lhe for privado tal direito, né? Que a gente está falando do ensino obrigatório e gratuito. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. E aí deve ser cobrado pelas vias judiciais. Inclusive, muitos pais acabam ganhando, né, os processos judiciais. Por quê? Porque existe amparo constitucional para isso. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Né? Então, vejam só como é importante até para a gente poder chamar a atenção, né, de todos nós, enquanto educadores. Se diz assim que
compete ao poder público recensear e fazer chamada, né? Nós vamos estar como professores na sala de aula e nós vamos estar representando o poder público naquele momento, né? Uma vez investido do cargo de professor, da função de professor especificamente, é nossa obrigação fazer a chamada pública e comunicar os pais, caso as crianças não estejam frequentando adequadamente a escola, saber quais foram os motivos, né? E aí dar os encaminhamentos necessários para fazer valer o direito da criança, sobretudo. Muito bem. Vamos lá. Para a gente poder pensar um pouquinho essa organização da educação infantil, pessoal. Vejam, na LDB agora, a gente vai trabalhar, né, vai debruçar um pouquinho sobre os artigos 29, 30 e 31. O primeiro, o artigo 29 da LDB, e é legal, vocês vão ter esse material riquíssimo aqui nessa discussão, tá? Trata sobre a definição e finalidade da educação infantil. Veja lá, muitas vezes a gente só faz uma leitura linear da legislação e não percebe esses detalhes. Por isso que a discussão ela é importante, né? Então, duas coisas que a gente vai localizar enquanto a gente vai fazendo a leitura de cada um dos artigos são essas, tá ok? São os destaques que eu acabei de fazer ali em cima, como regras comuns para tudo que se pensar em nível de organização da educação infantil, tá? Definição e finalidade da educação infantil. O artigo 29 diz assim, acompanhe. A educação infantil, vírgula, primeira etapa da educação básica, é a primeira definição, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos. Olha a finalidade. Em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Por isso mesmo que eu digo para vocês duas coisas que vocês já sabiam, naturalmente, né? Que a primeira etapa da educação básica é a educação infantil, tá? E é articulada como ensino obrigatório dos 4 aos 17 anos, portanto, tá? Então, 4 e 5 anos aí é o intervalo que a gente tem para entender a educação infantil trabalhada na escola de educação básica. E aí, eu gosto de olhar para a responsabilidade que o professor vai ter, né? Não simplesmente trabalhar uma atividade ou outra atividade, mas se preocupar com o desenvolvimento da criança no seu aspecto físico, né? Nível de crescimento, desenvolvimento, mobilidade, né? Expressão, aspecto psicológico, tá? Nível de saúde mental também, né? É claro que o professor não é um especialista na área médica, mas ele vai acompanhando dia a dia como é que a criança se manifesta, o aspecto intelectual e como ela se sociabiliza, tá? Porque a função da escola é justamente essa, gente. É fazer com que a criança interaja. Vocês lembram que a gente falou que 2 eixos estruturantes são as brincadeiras e as interações? Perfeito. Nesses 2 eixos estruturantes estão aí a finalidade e também a definição da própria educação infantil. Beleza? Voltando um pouquinho para agora, para a próxima regra comum. O artigo 30 fala sobre local de oferecimento e faixa etária aplicada, né, quando se fala de educação infantil. Artigo 30 diz lá, da LDB, a educação infantil será oferecida em, inciso 1, creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade, ok? Aí observando que não é obrigatório os pais matricularem as crianças de até 3 anos de idade, tá bem? A gente colocou na página anterior, que é direito da família, direito da criança, opção da família. Não foi isso? Pois é, para a gente poder estar entendendo. Muitas vezes, algumas prefeituras se omitem de fazer porque existe essa coisa de ser opção da família. Lembra que a gente diz lá, a educação obrigatória, o ensino obrigatório é dos 4 aos 17 anos. Então, do 0 aos 3 anos é a garantia de oferta, mas não é obrigatório a questão da matrícula especificamente. Tá bom? Então, a creche é do 0 aos 3 anos. Gente, eu quero fazer um destaque aí, que fala assim, em creches ou entidades equivalentes. O que seriam essas entidades equivalentes?
muitas vezes podem ser OSCIPs, né, que é a Organização Social de Interesse Público, pode ser alguma ONG que tem escolas de educação infantil, né? Pode ser grupos ou associações de amigos de bairro que montem pequenas instituições para dar vazão, principalmente ONGs. E aqui eu destaco para vocês uma oportunidade que muitas vezes a gente não pensa, pessoal. Né? Eu digo assim, que a nossa universidade ela abre um leque muito grande para a inserção dos nossos jovens, porque o professor faz a faculdade, faz o ensino superior e daqui a pouco só fica esperando o concurso público para poder trabalhar. Né? E, de repente, ele, em associação com 2, 3 colegas e até com assessoria, pode montar uma entidade para poder, inclusive, fazer convênios com as prefeituras e fornecer um serviço público de utilidade pública também, como uma organização de interesse público ou privado, porque muitas prefeituras, por conta de não terem um número de creches suficientes, acabam, por meio de convênios, contratando entidades equivalentes às creches para que não são públicas aí, né, para poder fazer o atendimento, porque o prefeito sabe que é responsabilidade de oferecer e a sua não oferta importa que ele possa sofrer algum tipo de penalidade. Por isso que é uma possibilidade, pessoal, que vocês não podem descartar, tá bem? Não só os alunos da UFSCar, mas os alunos também dessa parte do Brasil que estão assistindo esse vídeo nesse momento, tá bom? Depois, inciso 2. A educação infantil será oferecida em pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade e não traz lá ou entidades equivalentes, porque justamente se pressupõe que a escola já consegue fazer a inclusão de todas as crianças na rede pública. Entretanto, ainda assim, na ausência de espaços para que as crianças possam ter seu direito assegurado, as prefeituras também podem fazer a contratação de escolas, até escolas particulares, para poder cobrir o número de matrículas que a própria prefeitura não deu conta. Isso é importante, tá legal? Para a gente poder pensar aí, certo? Muito bem. E a terceira regra comum para se falar de educação infantil, tá? O legal é que muitas vezes a gente já vê numa aula e a gente retoma na outra aula, tá? É a questão da avaliação, da carga horária, o período, a frequência e documentação propriamente dita, tá? Muito bem. Primeiro, artigo 31 agora. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Quais? Primeiro, avaliação. Inciso 1. Mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Pessoal, aqui que às vezes tem algum trocadilho quando você faz um concurso público, né? Eu participo de algumas discussões e às vezes a gente coloca, né? Tira a questão do objetivo, né? O registro do desenvolvimento das crianças, mesmo para o ensino fundamental, de repente você coloca promovendo a criança para o ensino fundamental, né? Não é isso que diz a legislação. A legislação diz que ela não tem objetivo de promoção. O objetivo da educação infantil, como a gente viu no artigo 29, é o desenvolvimento integral da criança, né? Em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social. Tá bom? Se aqui dissesse diferente, estaria desdizendo o artigo 29, por exemplo. Tá? Então, a avaliação tem que acompanhar o trabalho que é desenvolvido pelo professor. O trabalho que vai olhar o desenvolvimento da criança. Tá? O inciso 2, pessoal, e olha, é uma coisa que a gente tem que saber, porque é o que está valendo ainda, tá? A gente sempre diz que está valendo ainda porque pode mudar, né? Muita coisa pode mudar. Inciso 2, carga horária mínima para a educação infantil ainda, né? De 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Vejam que é a mesma continha quando se fala de educação de ensino fundamental. Tá? Então, 200 dias, 800 horas. Inciso 3º, atendimento à criança de, no mínimo,
4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. É a mesma opção que o professor, em algumas prefeituras, pode fazer. Ou ele faz a escolha para o turno parcial de trabalho ou do turno integral de trabalho. É claro que, nesse sentido, duplica-se o trabalho, o salário do professor, ou chega-se bem próximo a essa duplicação. Tá? Então, logo a conta que nos vem, o número que nos vem quando a gente fala de período integral seriam 8 horas. Mas a legislação diz que 7 horas para a jornada integral, tá? Pelo menos, no mínimo, tá bom? É claro que pode ser até um pouquinho mais, mas no mínimo 7 horas para se considerar período integral, jornada integral. Inciso 4º. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas, tá? Já que não é a mesma métrica do ensino fundamental, tá? Então o percentual é um pouco diferente em relação ao ensino fundamental e ensino médio, tá bom? Por conta dessa especificidade, tá? Controle de frequência para a instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Tá legal? 200 horas, 60% disso pelo menos. 5º, expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Nesse caso, são os registros feitos, né, quanto à avaliação, quanto ao acompanhamento, né, com o que a criança se desdobrou, o que ela conseguiu atingir, tá? Que desenvolvimento foi esse? Como é que os aspectos que destacam o artigo 29 foram trabalhados e como eles foram acompanhados ao longo do tempo que a criança ficou na escola. Tá? Por isso que é legal o professor se preocupar com os registros, né? O registro da chamada pública, dentre outros. E é legal que esse é o time, é o tempo necessário para a gente poder, de repente, na mesma escola, né, fazer o acompanhamento da criança, né? Se você trabalhou de 0 aos 3 anos na creche, de repente a escola também tem pré-escola de 4 e 5 anos, aí você pode fazer um acompanhamento melhor, um registro melhor, né? E aí em troca com outros profissionais. Essa dimensão do que é ser criança, ela é muito importante em todas as suas dimensões. Inclusive, embora existam as delimitações, como a gente viu, dos 0 aos 3 para a creche, dos 4 e 5 para a escola, né, dos 6 aos 14 para o ensino fundamental, dos 15 aos 17 para o ensino médio, ok? O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990, ela traz um tipo de conceituação de criança. Então, para você entender de que faixa etária, a que faixa etária se conceitua criança, o ECA diz que criança é o indivíduo até 12 anos e replica os direitos da criança e do adolescente. Até os 12 anos de idade, portanto, né, o indivíduo é considerado criança à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente. E faz sentido, faz todo sentido, porque você observa que o período da adolescência ou pré-adolescência começa mais ou menos por aí. Né? Não dá para precisar, mas é mais ou menos entre 11 e 12 anos aproximadamente, né? Quando você tem já o momento do desenvolvimento do corpo, modificação da voz, dentre outras dimensões que o corpo humano nos apresenta, né? Esse momento importante de transição para a idade adulta posterior. Tá bom? Beleza? Então, gente, é assim que a educação infantil é organizada na LDB. Ponto 4 aqui, é legal a gente poder chamar atenção, porque essa dimensão, pessoal, ela é muito cara em todos os documentos que a gente pode entender que foram elaborados desde a década de 90, né? Principalmente com a reformulação das DCNEs, as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. Tá? A educação infantil se assenta em 2 eixos. O primeiro eixo, educar, e o segundo eixo, cuidar.
né? Aí que está o grande entendimento, né? Desse zelo que a escola tem que ter pela integridade da criança. E também o entendimento do professor para sua responsabilidade. Algumas falas que não podem mais fazer parte do seu vocabulário, né? Eu faço 5 anos, 4 anos de pedagogia para cuidar de bebê, trocar fralda. Que é isso, né? Pessoal, você tem que entender a especificidade da infância. Você está estudando já de antemão, sabendo como isso se processa. Tá? Entretanto, preocupados com essa dimensão, essas discussões, algumas prefeituras, não digo todas, não é? Elas se antecipam no sentido de, para cada professor, você ter 1 ou 2 auxiliares para ajudar nesse processo de troca de fralda, uma limpeza, uma higienização, não é? A hora do banho também, ok? Então, fica bem de uma maneira integrada, um projeto de educação, eu acho mais cuidadoso quando a prefeitura tem esse cuidado de associar ao trabalho do professor, que tem assim um papel fundamental, né? Com outros personagens que vão também, além de aprender o processo educacional, de repente até estagiários, sendo auxiliares, eles vão concretizar esse zelo entre o educar e o cuidar. Porque é responsabilidade da escola e no ausentamento do auxiliar é o professor, no caso da creche, que tem que fazer isso, tá certo? Porque uma vez que ele assina um contrato para estar lá, ele vai ter que fazer. Quanto ao educar, é o processo de aprendizagem, aqueles registros que a gente disse que tem que acontecer em relação ao desenvolvimento físico, intelectual, psicológico, a integridade da criança propriamente dita, né? E o cuidar são esse acolhimento, as necessidades básicas, que vai entrar tudo, pessoal. Aprender a viver socialmente, né? Respeitar os colegas. Vocês lembram que nós trabalhamos sobre aqueles 3 conjuntos, aquelas 3 dimensões dos princípios, éticos, estéticos e políticos? Pois é, começam a ser trabalhados também na educação infantil, né? E as necessidades básicas mesmo, né? É a questão de fome, questão de fazer cocô, fazer xixi, né? Estabelecer os tempos e os espaços de recreação, tá? Essa criação, e eu digo assim, de uma rotina, ela é importante para a própria criança se localizar espaço-temporalmente, compreender que essa localização também vai se dar na organização da própria sociedade. Ok? Beleza? Beleza, meu povo? Vamos lá, então, adiante. Acerca da democratização, aquele primeiro eixo lá que a gente viu para vocês, né? O acesso à educação infantil. Alguns dados que agora, 2020, eles eram atuais, né? Tabela 1 mostra o número e porcentagem de unidades que oferecem matrículas na educação infantil por modalidade e dependência administrativa. Aí nós temos um número muito pequeno, né, sobre educação infantil pensando na dependência federal, né? Então, isso representa 0,03%, né, para creche e 0,02% na pré-escola. Na esfera estadual, né, e aí vamos pensar em nível de Brasil também, né, aí aumenta um pouquinho, 0,20% estadual, mesmo porque em relação à federação e ao estado, não é responsabilidade desses entes, né, especificamente cuidar desta etapa. Mas ainda assim existem algumas instituições que oferecem aí creches e pré-escola. Para o Estado, representa 0,97%, né, dos estados brasileiros, né, que tem ainda a oferta de pré-escola, né? Em nível municipal, agora vem um X da questão, pessoal. Na rede municipal, a rede municipal brasileira é responsável por 58,77% das creches, enquanto que 73,09% da pré-escola, né? Ainda assim, vocês observam que se nós somos responsáveis por um percentual deste alto, né, ainda falta muita escola, mas falta muito aluno também que às vezes ou não vai, ou então outros motivos são registrados para que eles não estejam propriamente na escola. A rede privada é responsável por quase 41% na creche
e quase 25% da pré-escola, tá bom? Então, nós atendemos um número significativo que, em relação a anos anteriores, né, já cresceu, né, mas ainda assim não dá conta da demanda, porque muitos pais, cada vez mais, se veem obrigados a ir para o mercado de trabalho. Né? Desse jeito não dá para simplesmente deixar que um opte por ficar em casa, porque eles não podem fazer isso mesmo, não existe opção muitas vezes. Né? E acabam os dois tendo que trabalhar fora e uma terceira pessoa acaba sendo responsável por acompanhar aí a criança em todos os seus desenvolvimentos, quando não, é colocado numa escola de período integral, de jornada integral, para que a escola dê a assistência necessária. Por isso que a gente fala que é a opção da família, mas é direito da criança. Né? E esse direito da criança e também direito da família, a gente pode dizer assim, tem que ser pensado. Né? Porque, embora o direito da família não seja colocado em legislação, as famílias brasileiras, pensando em nível socioeconômico, elas não são abastadas, né, pessoal? Então, as duas coisas não podem ser pensadas de maneiras muito separadas, ao meu ver, tá bom? Vamos lá, então. Tabela 2 aqui, gente, se vocês acompanharem, aí mostra o percentual da população de 0 a 3 anos que frequentava a escola ou creche, né, no Brasil, né, tomando em conta a grande região e unidade da federação. Aí você tem lá os anos de 2004, nós estamos vendo de crianças de 0 a 3 anos, tá bom? Vai crescendo um pouquinho, só que existe uma oscilação. Vocês têm lá 2004, né, 17,3%, vamos pegar 2011, né, 25,4%, vamos pegar 2016, 31,9%. E a variação, né, aí se você pegar lá no início até 2016, que foi o período em que o levantamento é concluído, né, uma variação de 14,6% em nível de frequência escolar. Cresceu? Cresceu sim, né? Cresceu até porque as condições socioeconômicas são outras, demandam outro tipo de atitude e organização do Estado para poder fazer valer os direitos da criança, tá bom? Veja outro dado que eu trouxe para a gente poder olhar e pensar junto, pessoal. Nesse gráfico aqui, vamos voltar no gráfico anterior, o percentual da população de 0 a 3 anos de idade que frequentava a escola ou creche por localização, levando em consideração a zona rural e a zona urbana. Não é? E na zona urbana, vocês podem observar pelo gráfico, né, que existe uma maior taxa de frequência à escola, tomando em conta, né, a pesquisa nacional por amostra de domicílio, nessa pesquisa contínua que é feita pelo IBGE, tá bom? E aí a gente tem os mesmos dados até 2016. Observa-se que na zona rural, o percentual de frequência à creche, né, ou a escola ou creche, é de 17,8%. Né? E na zona urbana é o dobro, praticamente. Tá certo? Acho que varia só um ponto percentual, né? Aí daria quase a metade, propriamente dito. Tá? Agora, nesse gráfico aqui, o gráfico 2, ele mostra para a gente, pessoal, o percentual da população de 0 a 3 anos que frequentava a escola ou creche por raça ou cor, né? Vocês vão ter aí o amarelinho negros e o mais vermelhinho ou mais marronzinho, os brancos, tá? Então, por raça, a população branca estudada, né, frequenta mais a creche ou pré-escola. E a população negra, 28,6%. Né? Aí, muitas variáveis são colocadas para serem debatidas ou mensuradas e podem ser objetos de estudos por vários vetores, né, que cada um queira dar. Tá certo? Agora a gente tem, pessoal, um dado que eu mostrei para vocês, mas eu mostrei com dados mais recentes, né? Esse dado, aí a gente vai ver, é até 2015, né? O número e percentual
da população de 4 e 5 anos que frequentava a escola ou creche no Brasil, né? E era de 90,5% o atual, né? A meta até 2016 é de chegar até 100%, né? Mas há um crescente número, porque essa faixa etária, 4 e 5 anos, já faz parte da educação básica obrigatória. Então tem crescido cada vez mais e hoje beira aos 96, 97% de crianças que estão na educação infantil entre 4 e 5 anos de idade. O gargalo é dos 0 aos 3 anos, tá? Olha, nesse período 2015-16, na verdade 17, para o IBGE, 91,7% das crianças estavam matriculadas no ensino da pré-escola, 4 e 5 anos, tá bom? Veja, o percentual da população de 4 e 5 anos de idade que frequentava a escola ou creche por localização, tá certo? Zona urbana e zona rural. Novamente, a zona urbana sai assim, né, numa vantagem para se considerar, 92,0% e a zona rural 88,8%. Né? Justamente pelas dificuldades, né, que os moradores do campo têm, até no deslocamento, né, nas escolas, nos momentos em que os pais têm que fazer sua produção, muitas vezes o cuidado com os animais, o cuidado com as plantações e assim vai. O percentual, gráfico 5, mostra o percentual da população de 4 e 5 anos que frequentava a escola, creche por raça-cor entre 2004 e 2016. E vejam só, né? Aí a gente tem um percentual quase próximo entre os negros e brancos, sem nenhum tipo de diferença exatamente assim, abissal, né? Muito grande. Tá? Isso significa que muitas crianças que acabam sendo ou de uma população ou de outra população, não frequentando a escola, muitas vezes até pelas condições adversas, que estão muito aquém de ser branco ou ser negro. Tá? É um discurso interessante que aqueles mais radicais diriam assim que eu estou exagerando, mas não é. Você viaja pelo campo, né? Não existe população simplesmente branca. Né? Existem os declarados, mas você vai ver, se for ver na essência, eles não são, né? Eles são miscigenados de maneira geral. Tá? Então, é um cuidado que os discursos vão existir vários, cada um vai falar o que quiser, entretanto, os dados não negam, tá bom? E aí o dado do IBGE diz que existe uma aproximação muito grande, né, entre essas duas populações, tá bom? Gráfico 6, o percentual da população de 4 e 5 anos de idade de crianças que frequentavam a escola conforme a renda domiciliar, a renda per capita, né? E a gente tem lá os 20% mais pobres, os amarelinhos, e acima os 20% mais ricos, tá? E a gente tem aí que os mais ricos frequentam mais a escola, né? Até justamente por conta das condições que são mais favoráveis. Beleza. Chegamos aí no sexto ponto, gente, de discussão sobre a nossa conversa de hoje, né? E essa discussão é muito interessante, porque fala sobre a participação crescente da mulher no mercado de trabalho, né? Que solicita o atendimento educacional para os filhos, e aquilo que eu havia dito para vocês, muitas vezes, né, essa tarefa era só da mãe, né? A mãe que deveria não só parir o filho, né? Me perdoe aí a expressão, se não for tão apropriada para alguns ouvidos, mas deveria também cuidar do seu desenvolvimento, né? Essa mãe pode fazer isso? Na atual conjuntura que se está, se você pegar a década de 90 para cá, né? Então, cada vez mais, muitas mães jovens vão tendo seus filhos, né? E vão necessitando de espaços para acolhê-los, principalmente porque são mães, são mães de crianças que, de repente, não têm condições financeiras boas para poder, de repente, pagar uma escola para os seus filhos. Ou então pagar alguma instituição que cuide da sua educação. Né? Então, a escola é muito solicitada. E eu dizia para vocês, não é só dever
não é só direito da criança. Há que se olhar para as condições contraditórias, adversas das famílias também, não é? Então, a escola é necessária para as famílias sobreviverem, para as famílias também poderem dar orientação para os seus filhos acerca da cidadania que se projeta. É fundamental. Né? O dado que se mostra e a busca da mulher por alcançar cada vez mais o seu espaço, né, é notório, né, mais do que nunca hoje, quando as denúncias são feitas, os patamares de equiparação salarial e de oportunidades são colocados na mídia, não é? Então, e mais do que isso, né? E para a mãe trabalhadora, é para a mãe que realmente vive de um salário que é para sua sobrevivência, as escolas devem ser pensadas a partir destas realidades também, quando eu falo de educação infantil especificamente, tá bom? Artigo 62 da LDB diz que se a formação docente exige o ensino superior, o que pode ser considerado um avanço, ainda é permitido a formação em nível de ensino médio na modalidade normal para se poder trabalhar com a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. O ideal seria a formação no ensino superior, justamente porque se presume que no ensino superior você vai formar um arcabouço suficiente para trabalhar com os aspectos sociais, aspectos psicológicos, aspectos econômicos, né? Também lidar com os encaminhamentos dos aspectos econômicos da criança. Tá? Mas você vai observar que por conta do tamanho do nosso país, né, e por conta da organização que se faz nas unidades federativas, muitas instituições acabam não tendo tantas oportunidades de ofertas para o ensino superior. Nesse caso, o ensino profissionalizante, ou o magistério, propriamente dito, né, é oferecido como ensino normal. Tá? O ensino, esse nome normal, né, vem justamente por conta da norma de se trabalhar a preparação, principalmente da moça no passado, né, para o exercício do magistério. Tá? Aí vem as normalistas, né, as responsáveis por trabalhar a educação para as crianças pequenas. Tá? E aí a gente observa que nós tivemos uma época em que nós transformamos na década de 70 e 80 esse nome como habilitação específica para o magistério, mas em nível secundário. Tá? Então, quando não há educação superior, existe a previsão de que o número de professores seja suprido por formação em nível médio. Tá bom? E aí a gente tem uma preocupação. Em que qualidade se forma um professor para se trabalhar com crianças pequenas? Por isso mesmo que se presume que a educação superior pode ser melhor. A educação em nível ensino médio, ele traz uma contribuição também significativa, mas em nível mais técnico, né? Enquanto que, até por conta do tempo e da maturidade dos indivíduos que ali estudam, né? E em ensino superior, é claro que sempre se presume, não necessariamente que será, né, dessa forma. Né? Se presume que você escolheu alguns caminhos para serem seguidos na sua vida, né? E a jornada do ensino superior vai ampliar esse desejo de escolha. Ainda é um problema no Brasil, né? Nós não temos essa questão resolvida, porque temos um número significativo de estados que não têm ainda condições de fazer a oferta da educação superior para todos, ainda que existam cursos EAD, né? Eu digo sim, eu aprendi que o curso EAD ele tem cada vez mais construído ferramentas significativas para possibilitar uma formação coesa, né? Uma formação realmente com qualidade para os nossos alunos. Hoje eu já não vejo a educação à distância como uma educação ruim, né? Como no passado a gente fazia essa avaliação de que não funcionava, né? É claro que não é a mesma coisa, são outras condições, né? As trocas propriamente ditas, né, serão outras em relação à educação presencial, mas é um instrumento importante pensando-se
na dimensão do nosso país, né? E é um instrumento que deve ser olhado com muito cuidado quando a gente pensa que não é malhar o ferro frio que vai nos resolver a questão da oferta de educação superior para todos, não é? Porque só existe o bom, só existe o ruim, né? O que passar disso não presta, não é? Não é bem assim, tá? Maturidade e olhando um pouquinho para a nossa própria realidade é o que nós precisamos, né? Equilíbrio, eu digo, tá? Porque é tão fácil a gente também se levar por um outro discurso que vai exatamente por aí, né? Isso não é bom porque é assim, isso não é bom porque é assado, não é? Nunca se pensa num terceiro olhar, olhando para o que nós somos, como nós nos constituímos, tá certo? E o que nós precisamos frente à realidade que nós temos propriamente dita, né? Isso não pode passar de uma forma desapercebida, porque, caso contrário, pode trazer maiores prejuízos, tá bom? O gráfico 7 agora, pessoal, mostra o percentual de docências de professores com formação adequada à área de conhecimento que lecionam por localização. Tá? Aí nós temos indicadores, cada um dos indicadores com um número diferente, 15A, 15B, 15C, 15D, né? Que são no Brasil, tá? E cada indicador aí que vocês vão ver é representado num quadrante aí, né? Num espaço específico, tá bom? Então, o amarelinho mais claro 2013, o mais escuro 2014, o verdinho 2015 e 2016 é o vermelhinho, como vocês podem ver, tá bom? Então, a gente tem de maneira geral, né? Você tem lá a zona urbana e a zona rural, tá? Pegando o ano de 2016, que é o ano mais próximo que nós temos aí, tá? A gente vai ver que na zona urbana era 47,7, na zona rural 35,1, baixinho, né, pessoal? Né? A gente está observando aí que a gente está falando de professores com formação superior adequada, tá? A gente vai para 2000 o próximo aí, o próximo quadrante, 15B, segundo grupo. Tá? Opa, vamos voltar lá, segundo grupo, né? Você tem lá 61,9 na zona urbana, né? Pensando esse 2016, na zona rural, 43,4. Olhando para o próximo quadrante, que são os anos finais, a gente tem o primeiro quadrante, né? O primeiro intervalo, que é a educação infantil. Nós temos o segundo intervalo, que são os anos iniciais do ensino fundamental, ok? E os anos iniciais, ensino fundamental e educação infantil, é o período em que vocês estão estudando para. Vocês estão observando que existe ainda falta de professores no Brasil para o cargo que vocês vão ocupar um dia? Só que isso ainda não é tudo, pessoal, porque quando a gente vai olhar para as séries finais no ensino fundamental mesmo, né, a gente vai ter um pouquinho de susto, porque é um número muito menor em nível de percentual que nós temos de professores disponíveis para trabalhar propriamente dito, tá? Então, nós temos lá anos iniciais, então 61,9 e 43,4 na zona rural. Né? Na zona urbana, nos anos finais do ensino fundamental, né? Nós temos lá 59,6 e na zona rural 21,5%, pessoal. Sabe o que é isso? Né? Quase não tem professor com formação adequada para se trabalhar na zona rural aí nos anos finais do ensino fundamental. E mesmo na zona rural, lá nos anos iniciais, o percentual ainda é baixo, tá? Formação superior. Aí a gente tem o ensino médio, né? O ensino médio é um gargalo muito grande, porque a gente está dizendo que nós não temos os professores trabalhando lá, né? Eu não estou dizendo que não existem professores formados, é diferente, né? Nossa universidade, por exemplo, forma professores de física, química, matemática, não é? Biologia, mas muitos deles acabam não achando a carreira interessante em nível salarial. Vocês vejam como o salário é determinante para manter um bom profissional trabalhando. Tá bom? Então, isso a gente tem que começar não só a discursar, mas entender e materializar.
em políticas públicas, para que o direito do professor seja assegurado sobretudo. Tá bom? Alguns avanços das políticas públicas para a educação infantil, só para a gente poder pensar, né? Primeiro avanço colocado aí, pessoal, é o Fundeb, né, que foi lá, em 2006, que passou a contemplar a educação infantil, além do ensino médio, em modalidades, foi um dos avanços, né? Porque era só ensino fundamental quando se tinha o Fundef, né? Então a educação infantil passou a fazer parte da conta para se pagar os salários dos professores, inclusive, né? B, o piso salarial nacional do magistério para 40 horas, né? A lei número 11.738 de 2008. Né? Em 2018, o salário equivalia a R$ 2.557 para 40 horas, o que não mudou muito para hoje, tá legal? Então não fiquem muito contentes não, porque está mais ou menos isso 2020, tá? Pense pensando o salário para 40 horas de trabalho do professor. É muito pouco. Gente do céu. É o tanto de desdobramento e de responsabilidade que se tem que trabalhar com a criança. Tá? Embora tenha sido um avanço, né, há que se pensar a equiparação com outras carreiras, né, quando se fala de valorização dos professores. C. Estabelecimento da obrigatoriedade da escolaridade, né, educação básica, dos 4 aos 17 anos, do PNE, e da previsão do percentual de até 10% do PIB para a educação, tudo isso foram avanços, né? Passou a constar nas legislações, nas políticas públicas. As DCNEs, a concepção de criança, de currículo, da organização da escola, de educação infantil, né? Daquilo que a gente discutiu no encontro passado, sobre os princípios que devem reger a educação infantil propriamente dita. Né? Outro avanço, a aprovação do Plano Nacional de Educação atual, né, as metas que estão em andamento, algumas coisas já foram alcançadas, outras ainda não serão alcançadas, infelizmente. Né? A instituição do Fórum Nacional de Educação, FNE, né, para acompanhamento, monitoramento do PNE. Okay? Tudo isso foram avanços, né? E também sobre o marco para a educação infantil, para a primeira infância, isso vai entrar como um dos avanços importantes para se pensar as políticas para a educação infantil. Está bem próximo do ano que nós estamos, né? Desse século XXI, que é o ano de 2020. Mas se houveram avanços, né? Se aconteceram avanços, alguns retrocessos também, eles são notórios. Né? Por exemplo, né? A matrícula, alguns dizem que é um retrocesso, né? A gente tem que analisar, tá? A matrícula obrigatória da criança de 6 anos no ensino fundamental. A discussão era, porque a criança, será que está preparada com 6 anos para fazer o ensino fundamental? Tá? É uma discussão que levou muito pano para manga e até hoje não está muito resolvida, porque muita gente contesta essa faixa etária. Mas paralelamente ao que grande parte do mundo coloca como orientação, o Brasil também começou a colocar os 9 anos como o período de escolaridade para o ensino fundamental, a começar dos 6 anos. Agora, particularmente, eu não vejo dessa forma como um retrocesso. Eu vejo como uma organização que era necessária se fazer naquele momento, tá bom? A gente está observando que são pontos de vista a partir do que diz a autoria do texto. B. Privatização da educação infantil numa relação de 40% de privadas para 60% de instituições públicas. Ok, né? Porque isso acontece, eu não digo novamente que é um retrocesso, ausentamento, eu acho que seria o que a instituição pública ainda não conseguiu fazer. Onde a instituição pública não está, a iniciativa privada toma conta, não é? É a presença propriamente dita. Não é simplesmente a possibilidade de oferta, não é? Então, escolhe o que você quiser, não é isso. É justamente porque não tem número de escolas suficientes, daí a crítica da professora Lisete, né? Então, o crescimento das escolas privadas. Aí a gente tem a Emenda Constitucional 95 de 2016, que previa congelamento por 20 anos de investimentos em áreas sociais, também se foi colocado como retrocesso. Realmente, né, é um retrocesso se pensar que
que a educação como direito social seria prejudicada com esse processo, né, dessa emenda constitucional. Inclusão da educação infantil na BNCC. Veja, que se por um lado se vê como retrocesso por alguns, por outro lado, perdão, isso não estava no programa, mas saiu, tá? Mas por outro lado, outras pessoas veem como, puxa vida, pela primeira vez se pensou, né, em se contemplar a educação infantil, não excluindo-a do processo educacional. Tá ok? Se falava naquele momento também o projeto da escola sem partido, né? É justamente por conta da polarização e do grande ingresso do petismo nas escolas, principalmente da universidade pública, né? E aí veio o contraponto de grupos de direita fazendo a proposta do projeto da escola sem partido, né? Mas a despeito da proposta do projeto da escola sem partido, a universidade, a escola de maneira geral, não deveria advogar pressuposto de nenhum partido mesmo, tá? Justamente por conta dessa presença marcante desses grupos é que houve denúncias a este respeito, e o que não deixa de ser verdade, mesmo na universidade pública, ok? Mas daí a pressupor uma escola que se posicione especificamente, né, sobre um tipo de pensar, um tipo de olhar, um tipo de conhecimento, isso é limitar o próprio conhecimento, tá bom? A escola já é uma escola sem partido, e a escola não precisa de um projeto para que ela faça aquilo que ela já vem fazendo historicamente. Ela precisa, sim, cuidar e ser vigilante sobre a intromissão de vertentes ideológicas partidárias específicas, e eu citei uma delas para vocês, né, que acabam, de repente, dividindo muito as pessoas. Porque numa escola você não tem somente aqueles que são favoráveis a determinada bandeira partidária, você tem aqueles que são contrários, você tem religiosos, você tem católicos, você tem protestantes, você tem lá pessoas que frequentam grupos diferentes. Então, a escola tem que olhar para respeitar. E os professores precisam aprender bastante isso, tá? De onde eu falo, para quem eu falo. Né? E a responsabilidade que nós temos na multiplicação do conhecimento sem inferir nas escolhas, inclusive políticas das pessoas. Isso é crime. Tá? Isso é desrespeito à base constitucional e à base da LDB. Por mais que você tenha opinião diferente, é desrespeito. E isso incorre também em processo. Tá bom? Então, melhor trabalhar com o equilíbrio para você observar qual é a sua função enquanto educador propriamente dito. Tá bem? Ela coloca como retrocesso a formação de professores em AD, não é? Ora, eu digo para vocês aquilo que a gente falava em momentos passados, né? Embora não seja o ideal, e havendo a necessidade de se formar professores em AD, o que tem que mudar o que tem que mudar bastante é o mecanismo de formação, né? Para que não seja um ensino relegado a baixa qualidade e apenas intervenções técnicas, tá? Isso é importante, né? Então, eu não colocaria a formação de professores em AD como retrocesso. Eu colocaria para vocês, assim, como a necessidade de ampliar a qualidade da EAD, porque a EAD no Brasil hoje não seria nem retrocesso, seria uma necessidade, né? A EAD ainda precisa de maior aprofundamento em nível dos instrumentos que utiliza. O uso dos recursos do Fundeb pelo setor privado por meio de parcerias, né? É claro que, em tese, o ideal seria a utilização do dinheiro público na coisa pública, né? Mas aquilo que a gente havia dito para vocês, né? Dito propriamente, que muitas vezes alguns recursos eles devem ser utilizados para dar vazão ao direito da criança e do adolescente. Se bem que no caso do Fundeb, né, o gasto com o dinheiro para pagamento de professores e a manutenção e desenvolvimento tem que ser assegurado de uma maneira bem transparente. Tá certo? O programa Criança Feliz, que foi feito pela esposa do Michel Temer naquela época, né, a professora Lisete, como afeita à esquerda propriamente dita, né, ela desceu a lenha no sentido da crítica, né,
que previa visitas domiciliares para crianças do Bolsa Família, e com a forte parceria do setor privado, né, para que as necessidades das crianças fossem sanadas. Né? A gente olha todos os programas, todos os projetos, e percebe que alguns projetos têm um fim muito político, né, em nível do que se faz e para quem se faz. Ainda assim, algumas pessoas, alguns grupos acabam sendo beneficiados. Entretanto, é que se a gente fizer um projeto de base que realmente se preocupe com as populações, não vai ser um projeto de partido político, não vai ser um projeto de governo, vai ser um projeto de nação. Mais do que projetos específicos de governo, a gente precisa de políticas de Estado. Tá bom? E o PNAEC, para a educação infantil, né? Com essa incorporação da pré-escola no PNAEC, né? O PNAEC era o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Né? Ela coloca isso como uma coisa ruim, porque a educação infantil tem uma especificidade, que são as interações e as brincadeiras. Né? Pensar a alfabetização para crianças pequenas, conforme diz a professora Arelaro, né? É uma coisa ruim. Tá? Novamente, aquela discussão, turma, que a gente tem que fazer, né? Qual é a especificidade da criança pequena, né? Eu acredito no aspecto de que a criança tem que ser trabalhada levando em consideração os despertamentos que ela tem que ter. Até para alfabetizar também, a gente tem que pensar em que há espaços para isso, né? Sem delimitar, é agora ou é daqui a pouco. Tá? Porque, de repente, na pré-escola, ela acaba aprendendo. Né? E você vai podar a criança de aprender, por quê? Porque não é idade apropriada? Né? Fica meio complicado da gente poder pensar dessa maneira. Tá certo? Muito bem. Agora, os apontamentos da autora em defesa da educação infantil em 6 compromissos para a gente poder ir ao encerramento das nossas considerações durante esse texto, essa discussão, tá, gente? 6 compromissos necessários. O primeiro, a não incorporação dos processos de alfabetização e letramento na pré-escola em toda a educação infantil. Né? É o primeiro compromisso importante, né? Que, segundo o autor, isso deve ser levado em consideração. Tá? Eu concordo só em parte. Mediante aquilo que eu havia dito para vocês. Tá? Quando a gente formata, fecha de uma forma hermética alguma coisa, né? Não criando espaços de descobrimento da própria criança, a gente também está tolhendo o desenvolvimento da mesma. 2, defesa intransigente do lúdico na educação infantil. Intransigente é um pouco pesado para a gente poder pensar. Uma defesa e garantia, eu diria, né? Do lúdico entre as interações e a brincadeira. Por quê? Porque as DCMEI já dizem que a gente tem que trabalhar. Tá bom? O lúdico é importante, sem dúvida nenhuma. Terceiro ponto, resistência à ampliação dos testes estatísticos para medir a qualidade da educação infantil. Né? Eu pergunto, é importante o quantitativo também do que se tem para a educação infantil? Por que a gente vai ser resistente quando isso é importante também? Tá? Eu não posso deixar de considerar quantidade e qualidade, tanto que até dentro da dialética marxista, né, utilizando a dialética como a base do materialismo, se coloca que quantidade e qualidade são processos importantes para se passar para a próxima fase, tá? Que é a união e luta dos contrários, tá? Quantidade e qualidade. Então vamos lá. Construção de projetos pedagógicos que atendam às crianças pequenas no conjunto de suas necessidades psicológicas, culturais, emocionais e educacionais, não é? Ok, as escolas, as prefeituras fazem isso com bastante cuidado, bastante zelo, né? Com raras exceções. 5, formação consistente teórica e prática dos professores da educação infantil que lhe permitam a escolha de métodos diferentes e coerentes para a infância. Tá? É claro que a formação com qualidade, né, presume-se que
As instituições, principalmente instituições públicas como a UFSCar, ela tem se esmerado muito, mas a universidade nunca dá conta de tudo. Daí a importância do professor também buscar formação continuada para esse aperfeiçoamento. E sexto ponto colocado pela professora Lisete, a condição de dignidade no trabalho e de salário dos e das profissionais da educação brasileira, que vêm sendo desvalorizados sistematicamente. Nós temos lá o avanço do piso salarial nacional, mas esse ponto é um ponto muito sensível, muito delicado, e realmente a gente tem que prestar atenção. É um compromisso que nós temos que assumir como classe, nós temos que assumir para a gente poder pensar não somente no nosso tempo de docência, mas no tempo das outras docências que virão, dos outros momentos de outros profissionais que nós mesmos formaremos. Ok? Educação infantil, quantos desafios, quantas necessidades, e eu diria ainda, precisamos de mais comprometimento no trabalho com essa etapa da educação básica. Eu espero que essa discussão tenha sido rica para vocês, porque é sempre um prazer a gente estar discutindo as necessidades da educação brasileira, algumas orientações e alguns encaminhamentos acerca do que nós, como educadores, temos que lutar, com que armas, né? E principalmente, pessoal, se pensar, estamos realmente envolvidos com esse comprometimento, esse compromisso? Eu penso que sim. Por isso que nós estamos aqui nesta universidade, vocês estão estudando para serem professores e professoras. Que tenhamos mais força, mais ânimo. E como dizia Paulo Freire, mais esperança. Até mais, pessoal.